Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 7 de agosto de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo 15, e assim diz a palavra do Senhor Jesus. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Rimante, rebos, rimante, rebas. Rimante, que rebos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que todos os dias do aflito são maus. Lembrando que o livro de Provérbios é o livro da sabedoria escrito pelo rei Salomão. Deus, ele visitou o rei Salomão em sonhos e perguntou-lhe o que ele desejava. E ele pediu sabedoria. Então Deus deu sabedoria ao rei. Sabedoria para poder reinar. Sabedoria para poder administrar o povo, porque ele era um rei. E Deus atendeu o seu pedido, porque foi o próprio Deus que perguntou. Quando Deus ele nos levanta para uma obra, para um ofício, Deus ele nos capacita, Deus ele nos ajuda. Porque não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa beleza, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Deus, ele sabe que sem ele nós não somos absolutamente nada. É tudo pela graça. E ele pediu sabedoria, e ele escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Nesse livro de Provérbios há muitos conselhos. O rei Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo para nos ensinar a caminhar, para nos aconselhar de acordo à visão de Deus, porque a Bíblia a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita de acordo à visão de Deus, aquilo que está no seu coração e nos seus pensamentos. E vamos analisar essa palavra de sabedoria. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. O aflito é o ansioso, aquele que não tem fé, aquele que balança sempre. Ele ouve a palavra, mas quando chega em casa, o inimigo rouba a palavra, o inimigo muda os pensamentos, o inimigo começa a falar no seu coração que não vai acontecer, o inimigo começa a falar que é impossível, que ele não é merecedor da misericórdia de Deus. A palavra do Senhor fala da parábola do semeador, que o semeador lança a semente sobre a terra. Mas só várias sementes, mas só uma consegue germinar, crescer, porque o inimigo tem muitas estratégias para roubar a palavra. O inimigo tem muitos laços para roubar a palavra, porque ele sabe que aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração é um crente fervoroso, é um crente que tem fé, é um crente que tem a unção de Deus, é um crente que não é abalado, porque ele firmou a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Então ele faz de tudo para roubar a palavra. Muitos até podem ouvir, mas não creem. Outros podem crer, mas por um período muito curto. Creem nas promessas quando surge
a primeira dificuldade, a primeira tribulação, ele deixa de crer, ele deixa de acreditar. Por isso é que é aflito. O aflito é aquele que está sempre agitado. O aflito é aquele que não descansa. Sempre pensando no amanhã, sempre ansioso com as coisas. O Senhor disse na sua palavra: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber e de vestir. Uma das maneiras do inimigo nos afastar da presença de Deus é colocando aflição no nosso coração. Muitos de nós não percebemos esse detalhe, não temos esse conhecimento. Há várias formas e estratégias que o inimigo usa para nos afastar da presença de Deus, e muitas delas são quase impossíveis de perceber. Só quem conhece o mundo espiritual conhece a palavra. Um crente atento, um crente ligado, ele coloca aflição. Por quê? Porque quando nós estamos aflitos, quando nós estamos agitados, o Espírito Santo não consegue fluir. O Espírito Santo não consegue falar conosco. Uma barreira. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele não consegue comunicar com um coração que já está cheio. Nós precisamos estar vazios para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de se comunicar conosco, de nos encher. Um coração aflito é um coração cheio de preocupação, cheio de medo, cheio de ansiedade. A ansiedade nos afasta de Deus. A ansiedade é sinal de incredulidade, porque o crente que tem fé, ele descansa. O crente que tem fé, ele confia. E há uma comparação, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. O de coração alegre é aquele que confia no Senhor, é aquele que descansa nas promessas do Senhor. Esse tem um banquete contínuo. Não quer dizer que ele não passa por tribulações, não quer dizer que ele não passa por lutas. Todos nós passamos, todos os crentes passam, mas ele escolheu crer em Deus, descansar em Deus. Ele escolheu crer nas promessas de Jesus, porque tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para todo sempre. Deus, ele não falha. Deus, ele não muda. Muitos estão a passar por essa situação e não percebem. Por que já não sentem a presença do Espírito Santo? Por que Deus está longe? Por que já não conseguem chorar durante o momento de adoração? Por que já não conseguem se derramar na presença de Deus? Por que já não ouvem a voz de Deus? É a aflição do nosso coração. Deus, o nosso Deus, ele gosta de exclusividade. Ele não vai habitar num coração cheio de coisas e pensamentos e ansiedades e angústias. O mínimo, porque nós já temos a nossa ideia formulada, mas ele sonda o nosso coração para quebrantá-lo, para que nós possamos nos arrepender.
rima e enxergar que estamos em pecado, sim. A incredulidade é um pecado. É duvidar das capacidades e da fidelidade de Deus. Ele quebranta os nossos corações para que haja arrependimento, para que haja entendimento, para que possamos voltar para a sua presença. A ansiedade está a matar a tua vida espiritual. Rimante, está a impedir as tuas bênçãos, está a bloquear todos os processos. Rimante, a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para com todos. Rimante, para aqueles que ouvem a voz de Deus. Quando estamos ansiosos, não conseguem ouvir. Por quê? A mente do ansioso tem muitos pensamentos. A mente do ansioso tem muitos planos. Muito ruído. Isso bloqueia o sistema de comunicação com o nosso Deus. O sistema de comunicação tem que estar livre. Deus não vai conseguir se comunicar conosco. Deus, Ele pode até falar, mas nós não ouviremos, porque nós precisamos de sensibilidade, precisamos de fé e de santidade. Para ouvir a voz de Deus é necessário ter fé, porque muitos não creem que Deus fala, mas o nosso Deus, Ele fala, porque o nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, não é um Deus de aço. Ele é um Deus verdadeiro, invisível, mas real. Arriba, que Deus possa remover toda aflição do teu coração nessa manhã. E deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deixa o Espírito Santo te lavar, te purificar. Renovar as tuas forças e a tua fé. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É isso que a palavra nos ensina. Vamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade e os nossos medos. Deus, Ele nos entende perfeitamente. Mas nós precisamos descansar. Nós precisamos crer. Porque é a fé que move a mão de Deus em prol da nossa vida. O Senhor Jesus falou muitas vezes sobre a fé. Sempre que Ele curasse alguém com fé, Ele dizia: a tua fé te salvou. Homem de fé. Descansa, Deus está no controle de todas as coisas. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos, Deus, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Deus, nós louvamos o Teu santo e bendito nome. Porque Tu és fiel, ó Deus, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Porque não há outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus nessa terra. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que formou todas as coisas. Nós te rendemos honras, glórias e louvores. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Arriba, Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas faltas. Perdoe, Deus, as nossas falhas e iniquidades. Porque nós reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos, Deus, que somos pecadores. Mas clamamos pela Tua santa e bendita misericórdia. Rimante que rebos, remante rebas. Ribos, reba, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, ó Deus, tenha compaixão das nossas vidas. Tenha compaixão das nossas almas. Lava-nos, ó Deus, no Teu precioso sangue. Purifica-nos. Rimante rebos, remante rebas. Ribas, que rebo pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, nessa manhã, visita o Teu povo, visita a Tua igreja. Rimante, que rebo, Deus, e quebranta, Deus, os seus corações. Rimante, que rebo, Deus, quebranta, Pai, para que eles possam enxergar. Rimante, que rebo, o laço, a armadilha, onde o inimigo rimante, rebo, os colocou. Ó Deus, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar-te. Rimante, que rebos. Começa, Deus, a remover toda a aflição dos nossos corações. Comece, Deus, a remover toda dúvida. Rimante, que rebos, rimante, reba. Remova, Deus, todas as palavras contrárias. Remova, Deus, rimante, rebo, tudo aquilo que foi feito, rimante, rebo, para nos fazer desistir e fracassar. Ó Deus, nós não queremos parar, porque fiel é aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Rimante, rebo, Deus, nós queremos permanecer firmes na Tua presença. Rima, porque aquele que permanecer até o fim receberá a coroa de glórias. Rimante, que rebos, reviverá na nova Jerusalém, naquele lugar perfeito. Rimante, rebo, Deus, as circunstâncias da vida têm nos afastado da Tua presença, têm nos afastado, Deus, da Tua palavra, têm nos afastado do lugar secreto. Rimante, que rebo, aquele lugar, ó Deus, que nós estamos sempre na Tua presença, orando e buscando a Tua face. Rima, Deus, a fé deu lugar à incredulidade. A fé deu lugar à aflição. Mas o Senhor é um Deus de segunda chance. O Senhor é um Deus que perdoa pecados. O Senhor é um Deus que perdoa iniquidades e transgressões. Perdoa, Deus, a nossa incredulidade. Perdoa, Deus, a nossa desobediência. E restaura-nos, ó Deus. Nós clamamos nessa manhã. Restaura, Deus, a nossa vida. Nos liberta, nos transforma. Lave, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Remova toda a sujeira do pecado, porque muitas vezes é o pecado que nos coloca em aflição. Porque quando vivemos em santidade, a ansiedade não vem. Quando vivemos em santidade, nossa fé se renova pela meditação da palavra. Ó Deus, hoje traga-nos de volta, Deus, para o lugar mais alto. Aquele lugar, ó Deus, onde nós estamos sempre na Tua presença. Aquele lugar, ó Deus, onde nós cremos nas Tuas promessas.
aquele lugar, ó Deus, onde não deixamos o medo tomar conta dos nossos corações. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos livrará dos laços do passarinheiro. Ó Deus, todo laço, toda armadilha que o inimigo colocou, Deus, nos nossos caminhos para nos fazer cair, desistir, fracassar. Deus, que sejam quebrados, que sejam cortados, que sejam destruídos. Sopra o teu vento, Espírito Santo, e remova, Deus, todo o pó. Remova, Deus, toda a cinza que é em nós. E traga, Deus, a tua doce presença. Traga, Deus, a tua maravilhosa presença, porque onde há o teu Espírito há liberdade. Onde há o teu Espírito há descanso. Ó Espírito Santo de Deus, encha-nos nessa manhã. Deus, nós queremos transbordar da tua graça, Deus, da tua santa e bendita presença. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Ó Deus, porque o crente que é cheio, ele não é confundido, não é abalado. Ele descansa no Senhor. Ele tem a convicção da fidelidade de Deus. Deus, transforma-nos, liberta-nos. Coloca, Deus, o gozo e a paz do Espírito Santo nos nossos corações. Deus, como diz a tua palavra, o de coração alegre tem um banquete contínuo. Ó Deus, dá-nos a alegria da tua salvação. Dá-nos o descanso, Deus. Que possamos firmar os nossos pés sobre a rocha, porque aquele que firma os seus pés sobre a rocha, que é Jesus, nunca será confundido, nunca será abalado, no poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos e nós pedimos, ser conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, para o dia de hoje, Deus, que não venha prosperar. Que tenhamos um dia abençoado, Deus, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.